Entramos hoje no nosso segundo tema, essa série onipresente. Eu convido você a abrir tua Bíblia, ligar tua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo 139, no verso 7. A gente tem se demorado bastante nos Salmos nesses últimos dias, né? E eu quero te convidar a refletir um pouquinho nisso comigo agora. Salmo 139, no verso 7, e dizer para você que você é muito bem-vindo aqui sempre. E é muito bom ter vocês aqui no início dessa semana, e entendendo que o Senhor tem sempre coisas extraordinárias para nos dar e nos ensinar, e entendendo que esse lugar ele existe para que a gente consiga trazer ainda mais gente junto conosco para Ele. Então eu quero motivar você, né, a fazer desse nosso ambiente aqui no domingo de manhã, esse nosso lugar onde nós trazemos esses nossos amigos, nossa família. Talvez a gente já vai almoçar daqui em algum lugar e o domingo ganha esse outro ritmo, né, com esse nosso encontro aqui. Eu quero te convidar a inserir mesmo essa experiência que é cada domingo de manhã na sua rotina e experimentar o quão bom é começar a semana nesse lugar. E você que está acompanhando a gente pelo YouTube, seja muito bem-vindo, mas também bem-vindo a estar com a gente aqui também de modo presencial. Que Deus abençoe tua vida e tua semana também. Salmo 139, no verso 7. A grande pergunta humana. Talvez das reflexões mais sérias que a gente pode fazer hoje, está presente aqui. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? O Salmo 139, no verso 7, me transporta diretamente a Gênesis no capítulo 3, no verso 9. Ao momento em que Adão e Eva em pecado e se vendo nus, cobertos com folhas de figueira, Deus pergunta para eles onde eles estão, e eles estão fugindo de Deus. Eles estão com medo de Deus. Eles estão se afastando de Deus o máximo que podem. Eles estão escondidos atrás de arbustos, eles estão afastados e separados de Deus, eles não querem ver a Deus. Eles não querem estar com Deus. É interessante pensar que Adão e Eva eram os governantes desse mundo, os gestores. Deus havia dado a eles o poder, o papel de serem os administradores, os gerentes daquilo que aconteceria nesse planeta. Fugindo de Deus, e agora não querendo ver a Deus. Onde estava o respeito de Deus agora? Acabei de orar dizendo e agradecendo a Deus pelo respeito que Ele tem por nós. Mas onde estava o respeito de Deus com Adão e Eva, quando então Deus agora invade a casa que Deus havia criado para eles? Deus invade aquele lugar, eles não querem ver a Deus, não querem estar perto de Deus, mas Deus assim mesmo entra naquele espaço. Onde estava o respeito de Deus? Então é importante que você saiba que mesmo, e a pergunta é, para onde me ausentarei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Essas são as perguntas. A resposta é, não dá para me ausentar do seu espírito, não dá para fugir da sua face, porque mesmo que eu queira, mesmo que eu entenda algum espaço da minha vida como sendo meu, mesmo que eu entenda a minha casa como sendo minha, o meu quarto como sendo meu, mesmo que eu entenda qualquer espaço da minha casa, ou da minha vida, ou de algum espaço desse planeta como sendo meu, e mesmo que eu diga para Deus, o Senhor não vai entrar aqui, quem é o dono daquele espaço? Quem é o criador daquele espaço? Por que Deus entra no Éden? Porque aquele espaço foi criado por Deus. Quem tem autoridade sobre aquele espaço sempre foi Deus. O governo daquele lugar, mesmo que tenha sido dado a Adão e Eva, mas a posse daquele lugar continuava a ser de Deus. Deus entra no que é dele. E talvez a pergunta associada a essa, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face, vem acompanhada de uma outra. O que nesse mundo não é de Deus, ou o que nesse mundo há, ou posso estabelecer limite para a presença de Deus? A gente pode começar a fazer inúmeras considerações ou elucubrações aqui das mais diferentes. A
A gente pode começar a dizer que, de acordo com o pecado, então Deus se limita pelo pecado. Então, em locais lotados de pecado, em locais lotados de maldade, quando a perversidade humana se revela, Deus não entra ali. E eu te disse isso na semana passada. Se Deus não entrar em local lotado de pecado, Deus jamais entra no meu coração. Deus jamais se aproximaria de mim. Se Deus tivesse problema com o pecado e Ele tivesse problema em entrar em locais pecaminosos, Deus jamais se relacionaria com nenhum ser humano. Deus jamais entraria nesse planeta. Mas Deus vem a esse planeta. E por que Deus vem a esse planeta? Porque o planeta é dele. Por que Deus entra na sua casa, mesmo que você não o convide? Por que Deus entra no seu quarto, mesmo que você não o convide? Por que em algum momento Deus vai ser, sim, um invasor do meu ambiente, mesmo sem que eu o chame? Porque minha casa, meu quarto, meu carro, minha vida, tudo o que tenho e sou é de Deus. Ele tem absoluta autoridade sobre tudo. Tudo. Então a gente pode começar a se perguntar a respeito de pessoas protegidas em circunstâncias e situações que a gente pode imaginar que jamais em nossa mente racional Deus poderia estar com aqueles indivíduos naquela circunstância. Indivíduos abençoados nas mais diferentes realidades, e a gente começa a dizer, como é possível que alguém nesse tipo de situação seja abençoado? Então saiba sempre disso, Deus pode estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer canto deste planeta. Entendendo tudo isso? Me leva diretamente a uma experiência, de uma história, de um profeta que vive essa realidade na prática. Durante o tempo do profeta Jonas, era muito comum que se compreendesse divindades por realidade geográfica. Eu não sei se você já parou para pensar, mas que cada país tinha o seu Deus. A Assíria tinha os seus deuses, a Síria tinha os seus deuses, Israel tinha o seu Deus, o Egito tinha os seus deuses, e se cria que, dependendo onde aquele estado político, até onde ele alcançasse, aquele estado, aquela realidade geográfica, seria o espaço, a delimitação do trabalho daquele ser divino. Exatamente por isso que quando, como eu te disse no culto de ontem, quando alianças políticas eram feitas, os deuses de um determinado país eram repassados a outro, porque agora simbolizaria que aquele reino comandante, aquele reino que dominasse sobre um outro reino, que dele fosse vinculado, as divindades agora seriam passadas a esse reino, como vínculo agora de autoridade estatal. Os deuses então tinham vínculo com política e com geografia. A compreensão das pessoas, pelo menos, denotava isso. Jonas é o profeta que a gente vai gastar um tempinho meditando sobre ele agora. Abra tua Bíblia, ligue tua Bíblia, onde você tiver trazido Bíblia aí, por favor, no livro do profeta Jonas, o filho de Amitai. Jonas, no capítulo 1, e eu te convido a ir lá comigo. Jonas, no capítulo 1, a partir do verso 1, eu tenho a apresentação contextual exatamente desse ambiente. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Repare o termo que o próprio Jonas escreve para a sua decisão. Ele levantou para quê? Para fugir da presença do Senhor. Não foi para fugir do trabalho. Foi para sair da autoridade geográfica de Deus. Jonas tinha na cabeça dele que o Deus de Israel era igual aos deuses que os outros povos adoravam. A imagem que Jonas tinha a respeito de Deus era equivocada. Tinha um problema aqui. A gente segue. Jonas então se levanta para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, para fora de Israel, para fora das delimitações de Israel. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas então está tomando a decisão de ir para longe da presença de Deus.
Jonas está tomando a decisão de entrar num barco para sair da jurisdição de Deus. Ele está dizendo, eu não quero mais continuar sob a influência de Deus. Eu não quero mais que Deus tenha nenhuma espécie de ingerência sobre a minha vida. Eu não quero que Deus mais domine a mim de nenhuma forma. Eu não tenho interesse mais nos comandos de Deus. Verso 5. Então os marinheiros ficaram com... Perdão ainda, verso 4, desculpem. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse, o que está acontecendo com você? Agarrado no sono. Levante-se, invoque o seu Deus. Mas como é que ele ia invocar o Deus dele? Ele estava fazendo o quê? Fugindo de Deus. Por que invocar um Deus de quem ele fugia? Por que correr agora para a presença de um Deus que ele corria da presença desse ser? Por que ir para perto de um ser que ele estava tentando se distanciar dele? Continuação ainda do verso 6. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros, vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? O que você faz? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Não sei se você já parou para pensar que essa circunstância e a tempestade foi uma excelente oportunidade para Deus mostrar para todos aqueles marinheiros a diferença dele para qualquer outro modelo de divindade. Se cria que deuses haviam, então, realidade geográfica onde eles exerciam seu domínio e comando, agora se apresenta um Deus que mesmo em outro povo, no mar, mesmo em outra realidade, um Deus que mostra seu poder e sua autoridade. Ali estava Deus, trabalhando fora do seu ambiente, fora da proximidade do seu templo, em outro lugar, em um lugar onde ele não era adorado, em um lugar onde ele não era reverenciado. Mas Jonas diz, recebo ordens, eu sou governado, eu recebi direcionamento do Deus que criou a terra e o mar, o Deus que criou todas as coisas. Por ter criado todas as coisas são dele, e em todos os lugares ele pode entrar. A grande questão agora aqui, nessa grande crise de imagem, de um Jonas que foge da presença de Deus e não quer a Deus, e se você reparou na história, na própria descrição dela, em momento nenhum Jonas pede a intervenção de Deus. Jonas não quer a Deus. Mas ele agora já sabe que mesmo sem ele querer a Deus, Deus estava ali. Mesmo sem ele ter interesse por Deus, Deus estava ali. Mesmo sem ele ter pedido a presença de Deus, Deus estava ali. Então você vai se perguntar, pastor, então por que a gente ora às vezes no início do culto e diz, Senhor, vem ser presente nesse lugar? Porque agora eu abro espaço para que ele haja em mim. Eu passo a fazer o que Jonas não fez. Eu começo a pedir a intervenção dele nesse lugar. Mas que ele está aqui sempre. Como está na sua casa sempre. Como está junto de você sempre. Sim, ele está. Importa pouco se você vai pedir a presença dele ou não. Mas pedir a presença dele abre espaço agora para que ele haja em você, ao redor de você. E agindo ele. Não que ele não estivesse agindo aqui com Jonas e no ambiente de Jonas, mas agora eu abro espaço para que ele haja da melhor forma. Sabe, é importante que você saiba que, e a própria Bíblia revela isso, Jesus vai dizer isso, o Senhor manda pela sua misericórdia sol e chuva sobre bons e maus. Deus manda por resultado da sua misericórdia as bênçãos dele sobre todas as pessoas. Deus consegue então estar abençoando todas as pessoas em todos os lugares. Sim, Deus consegue. Mas existem coisas que Deus só pode fazer se eu permitir que Ele faça. Entre elas, salvação, transformação. Permitir que Ele altere os meus comportamentos e sentimentos somente sob minha autorização.
Deus é respeitoso naquilo que envolve o meu ser mais profundo. Naquilo que envolve as minhas decisões, o meu querer, Deus para e me respeita. Mas no meu ambiente, Deus por muitas vezes está te abençoando sem você ter pedido. Eu não sei quantas vezes você já perguntou e pediu para Ele, por exemplo, para que Ele te desse comida suficiente. Mas eu já te disse isso. A gente só come porque Deus dá. Talvez você já tenha ido para o mercado e já tenha recebido seu salário no final do mês, tenha feito tudo o que quis, sem jamais ter agradecido a Deus, ou mesmo ter pedido para Ele o que você tem. Você não pediu, mas Ele te deu assim mesmo. Deus continua abençoando a gente, mesmo sem a gente ter pedido. Deus continua agindo na nossa vida e na nossa rotina, mesmo sem a gente ter pedido. Saímos de manhã, nenhum mal nos acontece, está indo tudo bem, Deus está ali nos abençoando, mesmo sem a gente ter pedido. Chegamos em casa, o dia foi uma correria, uma loucura, estamos abençoados, protegidos, tudo aconteceu como sonhamos ou não, mas ainda assim chegamos em casa, e mesmo que nós não tenhamos pedido bênção alguma durante o dia, ou não tenhamos agradecido por nada do que vivemos, ainda assim Deus continua ali. Ingratidão não é um problema para Deus, Ele está acostumado. No entanto, pensar que Ele está comigo o tempo inteiro, cuidando de mim em todos os detalhes de minha vida, e eu não ter a capacidade de compreender o agir dEle em mim, é um problema. Parece que reforça aquela cegueira que me reportava e me referia ontem. Parece que reforça a dificuldade que eu tenho de enxergar espiritualmente adequadamente a vida. Parece que o coração já está tão insensível e a mente tão, tão turva, que eu já não consigo mais ouvir, nem ver, nem pensar adequadamente. Pois bem, se Deus está comigo o tempo inteiro, e Ele está agindo na minha vida, mesmo que eu não peça, se Deus não precisa que eu peça para que Ele haja, se Ele não precisa que eu agradeça para que Ele faça, se essa é a rotina de todos os meus dias, Deus vai fazendo, mesmo sem eu pedir, ou mesmo sem eu agradecer, Deus age em mim, porque Ele é meu dono, e reafirma a posse dEle sobre mim, quando assim o faz. Deus reafirma a autoridade que Ele tem sobre a minha vida, quando Ele continua me abençoando, mesmo sem eu pedir, ou sem eu merecer. Deus continua fazendo por mim muito mais do que eu mereço, porque do mesmo jeito que no Antigo Testamento, é comum você encontrar profetas como Daniel, Jeremias, Ezequiel e Isaías, orando a Deus, dizendo: Senhor, cuida de Israel, não porque a gente mereça, mas por amor ao teu nome. Você já leu isso? Já encontrou essa expressão, por amor ao teu nome, no Antigo Testamento? Isso é muito comum. Sabe o que esses profetas estão querendo dizer? Senhor, porque nós somos teus, e todo mundo sabe que nós somos teus, que o teu amor ao teu nome, então, quando o Senhor cuida de nós, quando o Senhor está protegendo, abençoando a todos nós, o Senhor está mostrando para todo mundo que o Senhor cuida do que é seu. Então, por amor ao teu nome, por amor àquilo que o Senhor tem, por amor para que fique muito claro para todo mundo o quão cuidadoso o Senhor é com aquilo que é teu, então cuida. A gente não merece, mas cuida. A gente não tem dignidade alguma para receber nenhuma espécie de cuidado, mas cuida. Mesmo sem a gente ter pedido, mesmo que a gente esteja fugindo, cuida. Você sabe qual é a continuação da história de Jonas? Se o problema era Jonas, jogam Jonas no mar. Jonas, que fugia de Deus, merecia e esperava que o final da história dele seria a morte. Mas sabe o que é pior? Morte consciente. Morte sem jamais ter pedido ajuda. Jonas é jogado no mar, sem em momento nenhum dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, me socorre, me salva, estou me afogando. Nem mesmo o que Pedro faz quando está afundando, Jonas faz. Jonas não faz nada para mudar a realidade dele, de morte iminente. Não acontece nada com Jonas. Sabe o que é isso? É um coração tão duro. O cara quer tanto fugir de Deus, está tão obstinado, que mesmo com a certeza da morte, e eu já vivi isso em alguns ambientes. Uma vez, há alguns anos atrás, entro no hospital a pedido de uma mãe para orar por um filho que estava doente, em estado terminal. E normalmente eu entro nesses lugares, eu não conheço o rapaz, e não o conhecia, eu estava chegando recentemente naquele ambiente, e eu pergunto para ele: você me autoriza a orar por você?
E ele diz, não. E aí ele começa, bravo, mas assim, muito bravo. Eu não pedi que você viesse, eu não pedi que minha mãe te trouxesse, eu não pedi nada disso e eu não quero. Eu não quero nada disso, eu não quero oração, eu não quero Deus, porque se Deus existisse, ou se quisesse alguma coisa comigo, eu não estaria nesse lugar, eu não estaria vivendo desse jeito se Deus realmente me amasse, eu não estaria vivendo em estado terminal agora, se Deus realmente me amasse. E aí você só consegue dizer, tá bom, tá bom. Tem indivíduos que mesmo se afogando, e não tendo mais boia de salvação, não querem se agarrar à única possível. Sabe o que é melhor nessa história? Deus ouviu a oração daquela mãe e aquele moleque se curou. Mas aí você vai se perguntar, como é que Deus é capaz de fazer? Mesmo para um coração tão incrédulo. Ele faz porque aquele moleque era dele. Ele faz porque a posse da vida daquele rapaz não era dele. Mesmo que ele tenha dito que ele não queria Deus, Deus agiu assim mesmo. Jonas nunca pediu a intervenção de Deus. Jonas foi jogado no mar. Era uma tempestade miserável. Jonas iria morrer. Mas o que Deus tinha preparado para ele para salvá-lo? Deus tinha um peixe. Deus tinha um submarino. Não tinha tecnologia para submarino naquela época. Deus cria um peixe para caber Jonas dentro. Não tem nenhum outro peixe que exista biologicamente que passe um homem por seu trato digestivo. Deus cria um submarino específico para Jonas. Específico para Jonas. Jonas nunca pediu salvação. Deus deu salvação sem Jonas pedir. Talvez você comece a olhar para algum ponto da sua história onde Deus agiu com misericórdia sem você jamais ter pedido. Talvez a gente comece a pensar nas muitas vezes que Deus agiu muito melhor do que a gente havia pedido, inclusive. E Deus começa a intervir na nossa história de formas que a gente nunca imaginou que Ele pudesse intervir. Mas Deus vai e age. E dá para a gente presentes que a gente nunca imaginou que tivesse. E aí esses dias eu estava pensando em vocês dois, Ana. Em Gui e Ana. No dia que de alguma forma Deus se aproximou de vocês, vocês nem imaginavam mais que se aproximaria. E a gente tem um bom exemplo de pessoas que não imaginavam que um dia seriam presenteadas com a presença de Deus, mas foram. E tantas outras pessoas que nunca imaginariam que viveriam circunstâncias tão específicas, mas Deus estaria ali. Ali. Jonas é jogado no mar. O capítulo 2 do livro de Jonas é agora Jonas dentro da barriga do peixe. E pela primeira vez em toda essa história, Jonas está dentro da barriga do peixe, Jonas capítulo 2, nos versos 1 e 2. E Jonas pela primeira vez faz uma oração. E na oração de Jonas ele diz, no verso 2, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu ouviste a minha voz. Pela primeira vez nessa história do Jonas fugitivo, Jonas ora. Mas Jonas ora de um lugar onde talvez nós imaginássemos que lá é que Deus não o ouviria mesmo. Jonas estava no mais profundo abismo. E talvez faça todo sentido o Salmo 139, nos textos que a gente vai ler daqui a pouco, quando Davi vai dizer que mesmo que estejamos no mais profundo abismo, Deus ainda ouve nossa oração. No verso 10, do mesmo capítulo 2 do livro de Jonas, o resultado da oração de Jonas é: e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Deus ouviu Jonas lá dentro da barriga do peixe, lá dentro do submarino que Deus criou só para ele. Ah, mas em toda a jornada, em toda a história, Jonas estava tão longe de Deus, tão longe, e mesmo assim, ainda Deus ouve Jonas. Ouve, porque Deus ouve gente teimosa, Deus ouve gente de coração duro, Deus ouve gente que tem que quebrar a cara 1 milhão de vezes para poder voltar para Ele. Deus ouve. Deus não tem limite em sua graça, em sua misericórdia, e no poder dEle de insistir até que haja espaço na minha vida, para que Ele fale e então trabalhe. E então o texto que eu citava a você é o Salmo 139, nos versos
de 8 a 10, Davi escreve: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Não há lugar, nem forma para fugir de Deus. Nem mesmo o meu coração obstinado, nem mesmo a minha teimosia, nem mesmo a minha constante e frequente certeza de que o melhor lugar para mim é a distância de Deus. O coração dos mais duros ateus é um lugar onde Deus bate ainda na porta. A porta das casas mais sujas e imorais, Deus ainda bate ali na porta. E mesmo na casa de crentes hipócritas, Deus ainda bate na porta. Mesmo nos corações que sabiam que deveriam fazer, como o coração de Jonas, e não fazem, Deus ainda bate na porta. Mesmo que você jamais tenha pedido ajuda, Ele vai continuar ajudando. Mesmo que você jamais tenha pedido intervenção dEle, Ele vai continuar intervindo. Você continua sendo dEle. Você continua sendo criatura dEle. Ele continua amando você. Ele continua tendo interesse na sua vida. E Ele vai continuar trabalhando. Ah, mas eu não quero. Sinceramente, problema seu. Todo seu. Mas que Ele vai continuar trabalhando? Vai. Ah, mas e o Deus educado? Deus é educado até a página 2. No resto, Ele vai ser interventor. Ele vai ser mal educado em algum momento. Vai ser até agressivo em algum ponto. Sim, vai fazer de tudo o necessário. Agressivo até a ponto de fazer uma tempestade e de quase afundar um navio para que um homem voltasse a se aproximar dele. Sim, fez. Tudo aquilo por Jonas. Tudo aquilo por Jonas e por Nínive, claro. Para que Nínive também pudesse ser salva. Então, se a realidade do pecado me separa de Deus, de acordo com Isaías 59, no verso 2, e eu leio esse texto com você. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Se o pecado me leva a uma situação tão radical a esse ponto, Romanos capítulo 5, nos versos de 6 a 8, a declaração bíblica é: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa. Dificilmente alguém morreria por um justo, isso mesmo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. A cruz abre espaço para que o Senhor haja na vida de toda e qualquer pessoa. A cruz destrói a distância, destrói as impossibilidades. A gente pode imaginar Deus como a glória plena, a luz absoluta, né? E o pecado causa separação entre nós e Deus, então o pecado me distancia da luz, o pecado me distancia da glória, o pecado me distancia da bondade, o pecado me distancia de tudo aquilo que há de bom, e o pecado me coloca em densas e profundas trevas. Então, o Salmo 139, nos versos 11 e 12, Salmo 139, nos versos 11 e 12, Davi diz: se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Sabe por que Deus pode dizer isso? Eu concluo lendo com você Apocalipse 22, no verso 16. Por que Deus pode dizer que para Ele as trevas e a luz são a mesma coisa? E agora a Bíblia diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a própria luz. Eu sou a brilhante estrela da manhã.
mesmo que eu tenha buscado a mais profunda escuridão para me esconder de Deus, mesmo que eu tenha achado que o pecado traria para mim uma distância tão grande dele, que ele jamais me encontraria, ali está o Deus que é luz plena, capaz de fazer a mais densa treva virar luz absoluta, virar dia claro, simplesmente porque ele vai estar ali. O Senhor nos achou, o Senhor nos encontrou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora, é importante que você saiba que em algum momento da tua vida, talvez você se coloque nessa posição de fuga de Deus. E realmente acredite que Ele não vai mais alcançar você. Pois saiba bem disso, Ele vai. Se você tivesse escondido no pior dos lugares, se você tivesse colocado numa posição geográfica aparentemente distante de Deus, e talvez o grande ponto geográfico que a gente possa imaginar do domínio de Deus, talvez seja esse lugar. E tem muita gente realmente que acha que quanto mais longe desse lugar ficar, mais longe de Deus vai estar. Se esquece que Deus não se detém por lugares. Deus jamais se deteve por espaços físicos. Deus vai perturbar você. Estou te avisando. Ele vai te perturbar. Ele vai fazer o necessário para salvar você. Só saiba disso. Se um dia a realidade da vida te jogar no mar, Ele vai ter um submarino criado só para você, para te salvar. Para ali, naquele lugar, você se encontrar com Ele de novo. É extraordinário pensar que o Deus que não tem limite é capaz de criar um bicho específico só para salvar um homem. Ele pode. Ele é dono de tudo. Que era tudo e que era nós também. Que as mais densas trevas de nossa vida hoje virem meio-dia, de sol a pino, mais claro possível. Que todas as trevas sejam vencidas pelo poder glorioso da luz do Senhor. Em nome de Jesus.